Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa aula 11. Na aula de hoje, nós iremos estudar vetores no plano e no espaço. Nós vamos começar com uma abordagem geométrica e, em seguida, talvez na próxima aula, nós vamos passar a uma abordagem algébrica, usando as coordenadas dos vetores. Então, vamos começar. Então, para introduzir o conceito geométrico de vetores, nós vamos distinguir dois tipos de grandezas, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares, elas são aquelas que ficam completamente definidas por um único número real. Alguns exemplos de grandezas escalares são comprimento, área, volume, temperatura, massa, tempo, dentre outras. Já as grandezas vetoriais, elas necessitam de 3 informações para que estejam bem definidas. Nós precisamos saber a sua intensidade, ou comprimento ou módulo, a sua direção e o seu sentido. Alguns exemplos de grandezas vetoriais são a velocidade, a aceleração, força, campo elétrico, campo magnético, empuxo, entre outros. Então, como exemplo, vamos observar aqui no exemplo 19 a seguinte situação. Um avião se desloca para o Nordeste a uma velocidade constante de 400 km por hora e mantém um ângulo de 40 graus no sentido horário com a direção norte, como está ilustrado aqui nessa imagem. Então, veja só. Esta seta representa a velocidade do avião. Ela está particionada aqui em 4 pedacinhos, representando 100 unidades. Isso que significa a norma. É a norma da velocidade. Então, olha só, a norma ou a intensidade da velocidade do avião corresponde ao comprimento do segmento AB, partiu de A e foi para B, o qual está dividido em 4 partes, onde cada uma representa 100 unidades, que é a escala de medida que foi usada aqui. Esta seta, note que ela está fazendo 40 graus com esse eixo vertical, que é o segmento AC, como está falando aqui, ó, mantém um ângulo de 40 graus no sentido horário com a direção norte, né? Então, partiu aqui do norte, que significa que é essa retinha AC. Aqui está o sistema de orientação aqui ao lado para a gente observar, o norte está aqui. Então, partiu do norte e fez 40 graus. Aqui no item B, nós temos a direção da velocidade é o ângulo de 50 graus que o segmento faz com o segmento AD. Geralmente, a direção ela é medida em relação ao eixo horizontal. Então, essa seta faz 50 graus com o eixo horizontal que está aqui. Por isso que nós usamos 50 e não utilizamos o 40 graus. E o sentido significa de onde partiu e para onde estava indo. Então, partiu do ponto A e foi para o ponto B. Então, com essas 3 informações, a gente tem toda ali uma visão geral da velocidade, de como está se comportando, a intensidade, a direção e o sentido dessa velocidade. Então, isso é uma grandeza vetorial. Ela tem essas 3 informações para que estejam bem definidas. Então, olha só. Nas definições apresentadas a seguir, os pontos são todos do plano ou são todos do espaço. Então, nós vamos fazer aqui o tratamento de vetores, tanto para plano como para espaço. Quando for do plano, eles vão estar no plano, né, e vão ter 2 coordenadas apenas. E quando forem do espaço, estão os pontos A e B, que estão sendo mencionados aqui, vão estar no espaço. E quando a gente estiver falando de coordenadas, eles terão 3 coordenadas. Então, olha só, nós vamos começar definindo aqui o que é um segmento de reta orientado. Então, um segmento de reta de extremidades A e B é orientado quando uma delas é fixada como ponto inicial e a outra como ponto final. Então, nós fixamos aqui um ponto para ser ponto inicial e o outro para ser ponto final.
O segmento de reta com ponto inicial A e ponto final B vai ser denotado com o A e o B entre parênteses, começando com o ponto inicial e terminando com o ponto final. E a sua representação geométrica é feita acrescentando uma seta na extremidade correspondente ao ponto final, como essa imagem que a gente pode ver aqui. Então, quando a gente observar uma seta como essa, nós vamos entender que é um segmento orientado que tem início em A e termina em B, ponto final em B. Bom, as observações que nós temos aqui inicialmente são: os segmentos de reta orientado AB e BA, eles são diferentes. Por quê? Porque possuem pontos iniciais e finais diferentes. Um deles começa no A e o outro começa no B. Mas esses segmentos, eles são opostos um do outro e eles podem ser denotados dessa forma que a gente está vendo aqui, ó. O segmento BA é igual a menos o segmento orientado AB. E a segunda observação é quando os pontos A e B forem iguais, nós vamos dizer que o segmento orientado é nulo, ou seja, ele não teve comprimento, né? Ele iniciou e terminou no mesmo ponto, não teve deslocamento algum. Bom, então nosso primeiro conceito aqui que caracteriza o segmento orientado, que a gente falou ali atrás, que caracteriza uma grandeza vetorial é a norma. Então, o que é a norma? A norma de um segmento orientado, nós vamos denotar com essas duas barras, e colocou o segmento orientado aqui entre as barras, é a distância entre A e B, ou seja, é o comprimento do segmento AB. Por enquanto, nós vamos falar tudo sobre segmento orientado. Nota que nós não falamos ainda a palavra vetor, né? Daqui a pouco nós vamos entender o que é um vetor. Então, continuando. Nós temos também direção. Então, o que é uma direção? O que significa direção? Dizemos que os segmentos orientados não nulos AB e CD possuem a mesma direção quando acontece os seguintes casos. Primeiro, os segmentos de reta AB e CD são paralelos. Então, aqui estão o AB e o CD sendo paralelos. E segundo, quando os pontos A, B, C e D estão numa mesma reta. Então, se os pontos estiverem todos numa mesma reta ou os segmentos são paralelos, nós vamos falar que ele tem a mesma direção. Sempre associe direção com ângulo, com a inclinação em relação ao eixo horizontal, ao eixo X. Aqui nós não estamos falando ainda de eixos, né? Mas você pode fazer essa associação. A direção quer dizer a inclinação. Continuando, nós temos agora o próximo conceito, que é o de sentido. Lembra o que era o sentido? Que o avião partiu do A e foi para o ponto B, lá atrás? Então, olha só. Dois segmentos orientados não nulos, AB e CD, com a mesma direção. Então, note que a gente só pode comparar sentido, o sentido de dois segmentos orientados, inicialmente se eles possuem a mesma direção. Olha aqui as imagens, ó. Esses dois segmentos do primeiro desenho são paralelos, então tem a mesma direção. Na segunda imagem, os dois segmentos também são paralelos, então também tem a mesma direção. Então, tendo a mesma direção, faz sentido a gente falar de sentido, tá? Então, somente quando tem a mesma direção. Então, nós vamos dizer que os segmentos orientados AB e CD possuem o mesmo sentido quando os segmentos de reta AC e BD não se interceptam. Então, olha só, pegou o A e ligou no C, pegou o B e ligou no D. E esses dois segmentos que a gente construiu aqui não teve interseção. Diferente dessa segunda figura, quando você liga o A no C e o B no D, teve a interseção. Então, notem, aqui observando, você já consegue perceber a primeira figura, eles partem e vão para no mesmo alinhamento. E na segunda figura, não, ó, esse partiu do A e foi para o B. Esse já vê o contrário. Então, a gente tem que definir matematicamente, então a gente definiu dessa forma que está aqui nesse texto. Mas se você olhar aqui na figura geométrica, fica bem claro que um tem o mesmo sentido e o outro tem sentido oposto. Essas imagens tratam do caso
quando os segmentos orientados têm a mesma direção e não estão sobre uma mesma reta, né? Então, vamos ver aqui uma segunda definição, que é quando os segmentos orientados estão sobre uma mesma reta. Então, aqui na primeira imagem, para a gente decidir se eles têm o mesmo sentido, nós temos aqui, ó, o segmento AB, AB e o segmento CD. Nós vamos pegar aqui dois pontos auxiliares, C' e D', e repetir o segmento como se fosse uma cópia do CD aqui embaixo. Agora você vai ligar o A no C' e o B no D'. Se as retas não se interceptarem, eles têm o mesmo sentido. Olhando aqui na figura já dava para perceber, né? A parte geométrica. Como eu falei para vocês, tudo na matemática precisa ser bem definido. Então, este é um critério para fazer essa definição. Essa segunda imagem é o caso onde os segmentos AB e CD têm sentidos opostos. Então, notem, eles têm primeiro a mesma direção, né? Tá aqui o AB e o CD têm a mesma inclinação em relação ao eixo X, vamos pensar assim, ao eixo horizontal. Agora, nós vamos pegar uma cópia do CD com o mesmo sentido, ou seja, olha só, eles estão indo da mesma forma, e vamos ligar o A no C' e o B no D'. E neste caso, vai haver a interseção dessas retas. Mas aqui na parte geométrica você já conseguia ver, né, que os segmentos AB e CD têm sentidos opostos, certo? Bom, continuando com nossa aula, vamos ver agora uma definição muito importante para a gente entender o que é vetor logo em seguida. É a definição de equipolência. Então, olha só, dois segmentos orientados, eles são equipolentes se ambos são nulos ou se possuem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma. Nós vamos denotar com um tio, quando os segmentos são equipolentes. Então, quando a gente falar o segmento orientado AB, tio, segmento orientado CD, nós estamos dizendo que eles possuem a mesma direção, mesmo sentido e mesma norma. Vamos observar essa imagem aqui do exemplo 20. Então, inicialmente, para a gente observar se eles são equipolentes ou não, é mais fácil a gente começar com a direção. A direção é a inclinação com relação ao eixo horizontal. Aqui na letra A gente vai começar com o segmento orientado AB. Então, nessa imagem, só tem o segmento AB com essa inclinação. Então, ele não é equipolente com ninguém. Aqui é a letra B e C, viu, gente? Eu escrevi errado aqui, tá? Vamos corrigir. B e C. Então, aqui no item B, nós vamos comparar o segmento orientado MN. Então, observando o segmento orientado MN, a gente encontrou o CD com a mesma inclinação, ou seja, tem a mesma direção. Depois você observa que eles também possuem o mesmo comprimento. Olha só, todos os dois têm uma diagonal de um retângulo formado por dois quadradinhos. E, além disso, eles possuem o mesmo sentido, que é a forma que o segmento está sendo percorrido. Então, nós vamos dizer que eles são equipolentes. E já o segmento KL, segmento orientado KL, ele tem a mesma inclinação do JI, do GH e do OP. Porém, ele só tem o mesmo comprimento, ele tem o mesmo comprimento também direção, então ele tem a mesma direção desses outros três. Comprimento, ele tem o mesmo comprimento do GH e o mesmo comprimento do OP, mas sentido só combinou com GH. Então, que tem os três critérios sendo atendidos, que é direção, comprimento e sentido, é só o GH com o KL, nesse item C. Certo? Bom, continuando com nossa teoria, nesta propriedade 1, nós vamos listar algumas propriedades satisfeitas pela equipolência. A primeira delas é a reflexiva, que diz que um segmento orientado é equipolente com ele próprio, ou seja, ele tem a mesma direção, norma e sentido que ele mesmo. Na segunda, nós temos a simetria ou simétrica, que diz que se o segmento orientado AB é equipolente com o CD, então o CD tem que ser equipolente com o AB. E a terceira é que se o AB é equipolente com o CD, e por sua vez o CD é equipolente com EF, então o AB tem que ser equipolente com o EF. Essa é a transitividade.
Essas três propriedades vão garantir que a equipolência possa ser classificada como uma relação de equivalência no conjunto dos segmentos de reta orientados do plano ou do espaço. Então, com essa base teórica vista até agora, nós já podemos definir o que é um vetor. Então, olha só, considere um segmento orientado AB inicialmente. Então, nós vamos dizer que o vetor com a direção, sentido e norma iguais aos do segmento orientado AB é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes com ele. E nós vamos usar a seguinte notação: vamos usar o segmento AB com a seta em cima para nos referirmos a esse vetor. E nós vamos dizer que o segmento orientado AB é um representante dele. Então, veja só o que está falando aqui. O vetor não é apenas um segmento orientado. São vários, são todos aqueles que têm a mesma norma, direção e sentido com um representante dele. Então, quando você escrever vetor AB, aqui nessa anotação de baixo, vai ser o conjunto de todos os segmentos orientados CD, onde CD é equipolente com AB. Essa notação vai informar que o vetor AB, é isso que eu acabei de falar, é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes com o segmento orientado AB. Para ficar mais claro, vamos ver aqui um exemplo. Então, olha só. Aqui nós temos uma imagem, né? Então, de acordo com a figura, nós podemos afirmar que apenas esses que estão aqui na figura, né? Que vai existir uma infinidade pelo que nós estamos vendo, né? Um conjunto com todos os possíveis, né? Então, olha só, de acordo com essa figura, na letra A, nós podemos dizer que os segmentos orientados CD, EF e MN representam o mesmo vetor, porque todos esses segmentos orientados aqui têm a mesma direção, norma e sentido. Então, eles representam o mesmo vetor. Já no item B, nós vamos comparar os segmentos orientados GH, KL e OP. Então, esses três aqui possuem a mesma direção, que é a inclinação com o eixo horizontal, o mesmo sentido, que é a forma que ele está sendo percorrido, e a mesma norma. Então, todos eles representam o mesmo vetor. Então, pessoal, como o vetor tem muitos representantes, nós podemos usar uma outra letra qualquer para representá-lo. Por exemplo, uma letrinha V, aí você vai dizer, né? V é um vetor que seja equipolente ao segmento orientado AB, ou apenas V. Na prática, a gente vai mostrar quais são as coordenadas de V, ou ele vai ser dado geometricamente, certo? Nós estamos fazendo inicialmente uma abordagem apenas geométrica, e em seguida nós vamos falar de coordenadas, tá? Então, olha só, vamos falar agora das operações ainda lidando com essa parte apenas geométrica. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, nós vamos considerar a multiplicação de um vetor por escalar. Então, K é um escalar não nulo, e a multiplicação de K por V dá origem a um vetor, que é denotado por K vezes V, e ele vai satisfazer o seguinte: V e K vezes V possuem a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação com a reta horizontal, e podem ser chamados de vetores paralelos. Então, note, isso aqui é interessante, né? Você pegou um vetor V e multiplicou por um K, é como se você tivesse esticado um pouquinho o V ou diminuído. Ele vai falar isso aqui, ó, no item B. V e KV possuem o mesmo sentido se o K é maior do que zero, ou seja, eles vão manter o mesmo sentido se o número K for positivo. Mas, se o K for negativo, o K vezes V muda de sentido. E ainda nós temos essa terceira observação, esse terceiro critério que tem que ser atendido na multiplicação, que é a norma do vetor obtido, K vezes V, coincide com o módulo de K vezes a norma de V. E aqui colocou em módulo porque o K é um número real. Então, notem aqui a importância
da gente usar uma notação correta. Às vezes, a gente vê uma notação de norma com uma barra só, mas a gente já está usando uma barra para módulo de número real. Então, como que você vai distinguir um do outro, né? Pelo contexto, você distinguiria, né, o que é módulo, o que é norma, mas se você adotar sempre duas barras para vetores, aí vai evitar confusão, fica mais claro. Então, uma barra é para número real e duas barras para vetor, ok? Então, olha só aqui, nós temos o seguinte, nesse exemplo. De acordo com essa figura, você vai olhar essa grade que está aqui. Então, nós podemos observar que o vetor U, que é este, ele é a metade do vetor V com a direção, com o sentido oposto. Então, é a metade, multiplicou o V, dividiu o V por 2 e mudou o sentido de V. Esse negativo aqui muda de sentido. Quando você multiplica, quando o escalar que está sendo multiplicado pelo vetor V é menor do que 1, o vetor vai encolher. Então, olha só, ele diminui a norma. Então, o vetor V foi multiplicado por 1 sobre 2. Então, o resultado que foi esse U é a metade do V. Já o W é diferente. No W, a gente pegou o vetor V e multiplicou pelo 2 positivo. Então, o sentido se mantém e o comprimento foi duplicado. Bom, então nessa observação nós vamos ver um resumo a respeito da multiplicação por escalar. Então, no primeiro caso, quando K é o menos 1, o escalar menos 1, K vezes V será então menos V, né? Então, aqui está um esboço para vocês verem, ó. V e aqui menos V. Eles terão a mesma direção, que é a mesma inclinação, o mesmo comprimento, mas o sentido contrário. No segundo caso, quando K está entre 0 e 1, ou seja, é o número decimal, por exemplo, 1 sobre 2. Então, K vezes V, aqui tem um desenho, ó, V e o K vezes V. O K vezes V vai ser menor que o V. Imagine que o K é 1 sobre 2, então o K vezes V é a metade do V. Eles vão, aqui o K está falando que o K é positivo, ó, K é maior do que 0, mas é menor do que 1. Então, eles vão manter a direção, o mesmo sentido, mas vai ter normas diferentes. O K vezes V tem norma menor que o V. Agora, se o K é maior do que 1, então, por exemplo, 2. Então, multiplica K vezes V e a norma vai ser maior do que a do V. Eles continuam com a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, quando K é negativo, observem, K agora é maior, está entre menos 1 e 0, ou seja, é uma fração ainda em norma menor do que 1. Imagina que é o menos 1 sobre 2, tá? Sempre pega um exemplo para ficar mais fácil para você. Imagina que seja o menos 1 sobre 2. Então, quando você multiplica por V, você vai diminuir pela metade, mas mudou o sentido. Olha só, então se o sentido do V antes era esse, agora K vezes V tem sentido contrário. E a norma diminuiu porque você pegou um número ali entre menos 1 e 0, como o menos 1 sobre 2, certo? Bom, agora vamos passar para a próxima definição, que é a adição de vetores. Olha só, é uma regrinha que nós vamos ter que obedecer. A definição diz o seguinte: nós vamos pegar dois segmentos orientados, AB e BC, que representam os vetores U e V, como nessa figura aqui, ó. AB e BC, representando U e V. Então, a soma, a adição U mais V, que está representada aqui nessa figura, é o vetor representado pelo segmento orientado AC. O que é importante você observar aqui? É esse caminho que tem que ser feito, ó. U iniciou no A e terminou no B. O vetor V tem que iniciar na extremidade do U. Então, olha, o vetor V iniciou aqui na extremidade do U e o vetor soma inicia aqui na origem do vetor U e termina na extremidade do vetor V, formando esse triângulo que a gente pode ver aqui, ó. Então, ele faz
quando você está aqui nos vetores posicionados dessa forma, o vetor que parte do A e vem para o C é a soma do U com o V. Essa é a definição geométrica. Então, vamos aplicar essa definição neste exemplo. Nós vamos identificar quem é U mais V e quem é A mais V. Como nós falamos ali atrás, os vetores têm muitos representantes. Então, eles não precisam estar colados um no outro, como essa figura aqui. Observe que eles estão distantes. Então, nós vamos fazer cópias e vamos colocar aqui conectado. Olha só, U está aqui embaixo. Eu fiz uma copiazinha do vetor V, aqui, esse é V. Agora, o vetor soma é o que parte daqui e vem para cá. Como nós vimos que o vetor é representado por inúmeros segmentos orientados, então, nessa figura aqui, quem é que tem esse mesmo comprimento, mesma norma, mesmo sentido? É o W. Então, ó, U mais V é igual a W. Vamos agora fazer com esse outro aqui, ó. A mais V. Esse setinha verde aqui que eu coloquei é V. Então, a soma parte aqui do início do A e termina na extremidade do V. E quem tem esse mesmo comprimento, mesma direção e sentido, é esse vetor B. Então, A mais V é igual a B, certo? Isso que nós estamos fazendo aqui é porque nós, olhando a figura, é porque nós estamos tratando geometricamente. Quando a gente começar o tratamento algébrico, nós iremos usar coordenadas. A figura pode ser só um auxílio, mas ela não é a fundamental no segundo caso. Bom, nós temos também a subtração. Então, olha só. A subtração eu vou colocar aqui inicialmente baseada na adição. Os segmentos orientados AB e BC representam os vetores U e V, aqui na figura, ó. U e V. Note como eles estão posicionados, ó, eles já nem foram posicionados como anteriormente, tá? Poderia ser ou não. Então, o importante é a gente ver o que vem depois, aqui, o que vai falar na definição. Então, a subtração U menos V é definida por U mais menos V. Então, eu vou encontrar inicialmente o menos V, para mostrar aqui para vocês na figura. Então, se o V está nesse sentido, o menos V está aqui, ó, uma cópia dele é esse, azul, no sentido contrário. Então, quando você fizer agora este vetor C' B mais o B', você vai falar menos V mais U. Então, eu estou escrevendo isso aqui, ó, menos V mais U. Menos V mais U é a mesma coisa de U menos V, que é a mesma coisa de U mais menos V. Então, é esse vetorzinho aqui, ó, que é a subtração. E aqui está uma cópia dele, ó, esse preto, de C a B. Então, olha só. Se você posicionar, então, dois vetores dessa forma, eu parto do mesmo, tem origem comum, do U para o B, do A para o B e do A para o C. Então, o vetor que parte de C e vem para B é U menos V. É esse vetor U menos esse vetor V, certo? Se quiser memorizar a definição geométrica com essa figura, pode, ou então leva para a soma, que foi essa figura auxiliar que nós fizemos aqui ao lado. Nós construímos o menos V e aplicamos a definição de soma. Menos V mais U é esse vetor aqui, que é o C', representado pelo segmento orientado C', B'. Vamos ver o exemplo. Olha só, aqui nós temos uma imagem, né, de alguns vetores e fala o seguinte: observando a direção, o sentido e a norma dos segmentos orientados, nós podemos afirmar que menos A mais U é igual a 2V. Vamos fazer aquela construção, tá? Para a gente chegar nessa conclusão. O menos A, o A está aqui, né? Então, vamos criar o menos A. O menos A é ele apontado para cima. Então, menos A mais U. U é esse, né? Então, vou pegar uma copiazinha dele e vou colocar aqui. Então, olha só, esse é o menos A mais U. Então, quer dizer que essa soma vai ter que ser parte daqui e vem para cá. Então, quem é que tem
essa mesma direção, mesma norma, mesmo sentido. Aqui a gente tem um muito parecido, que é esse V. E você nota que aqui é o V duplicado. Então, por isso que ele escreveu aqui 2V. Então, menos A mais U é 2V. Agora, vamos ver o segundo. Esse, ó, W menos B. W tá aqui. B, ele aponta nesse sentido. Então, eu vou fazer uma cópia ao contrário aqui, ó. Eu vou escrever menos B. Então, eu tô aqui com W menos B. Note que eu tô fazendo aquela conexão, né? Aquele caminho, ó, que eu parti daqui, eu tô com o W. Aí, na ponta do W, eu coloquei menos B. Agora, o vetor que vem daqui pra cá é o W menos B. Então, quem é esse vetor? Novamente, ó, é uma duplicação do V. Também vai ser 2V. Vou apagar aqui para ficar muito bagunçado. Então, aqui nós partimos do W, aqui está o menos B, e daqui para cá vai ser um vetor que é 2 vezes o V. Bom, pessoal, aqui nós temos alguns exercícios para vocês praticarem tudo isso que nós estudamos até agora. Então, boas para todos e até a próxima aula.